Quero saudar a todos com a paz do Senhor e convidá-los a que abramos as nossas Bíblias. Nós vamos, aproveitando que estamos em pé, vamos ler a gloriosa palavra do Senhor na Epístola aos Hebreus. Hebreus capítulo 11, versículo 13. Hebreus 11 e 13. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Ainda vamos ler, meus amados irmãos, na primeira epístola ou primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 2, versículo de número 11. 1 de Pedro 2 e 11. Amado, peço-vos, como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma. Os irmãos podem se assentar, por gentileza. Meus amados irmãos, nós louvamos a Deus por tudo quanto já temos recebido da parte do Senhor até o presente momento. Estamos neste evento tão importante, tendo o privilégio da parte de Deus, a honra de participar desse segundo simpósio promovido pelo IBADEC, e eu me sinto honrado em poder estar com os irmãos. Agradeço mais uma vez ao amado pastor José Alves pela consideração, ao pastor Hércules, ao pastor Daniel Acioli, todos os companheiros que aqui estão, e eu me sinto honrado em poder estar com os amados irmãos participando deste evento tão importante. Aproveito também para parabenizar esta igreja pelos seus 75 anos, por esse mês de festa que se inicia hoje. Que Deus abençoe os irmãos. Também me sinto privilegiado em de alguma forma fazer parte ou participar destas festividades que se iniciam hoje. Meus amados irmãos, Deus tem colocado uma palavra no meu coração. Eu estava orando, pedindo a Deus que me dirigisse a fim de que nesta noite eu transmitisse uma palavra da parte do Senhor, e a palavra que Deus tem colocado no meu coração gira em torno destas duas palavras que lemos neste último versículo, 1 Pedro capítulo 2, versículo 11, em que o apóstolo, inspirado por Deus, ele dirigindo-se à igreja do Senhor naqueles dias, e também a nós por extensão, ele disse: amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros. Estas duas palavras, veja, peregrinos e forasteiros. E lá em Hebreus nós lemos também, a Bíblia fala de estrangeiros e peregrinos. Peregrinos e forasteiros ou estrangeiros. Meus amados irmãos, eu fiquei meditando que a igreja do Senhor, ela está nesta terra, ela está neste mundo, mas ela não é deste mundo. Nós, na verdade, usando aqui até uma figura de linguagem, uma força de expressão, nós estamos hospedados neste mundo. Aqui não é a nossa morada definitiva, aqui não é o lugar onde nós permaneceremos para sempre. Estamos aqui, meus amados irmãos, de passagem. Prova disso que o Senhor Jesus Cristo, naquela oração sumo sacerdotal que ele fez por seus discípulos e também por nós por extensão, lá no capítulo 17 de João, no versículo 16, ele disse: Pai, eles não são do mundo, assim como eu do mundo não sou. Veja, eles não são do mundo. Nesse capítulo 11 de Hebreus, nós lemos o versículo 13, a Bíblia ali fala dos heróis da fé.
o nosso corpo abatido para ser um corpo conforme o seu, isto é, um corpo glorioso. Glória seja dada ao maravilhoso nome de Jesus. Meus amados irmãos, nós não somos deste mundo. Eu sei que essa mensagem que eu estou pregando agora não é uma mensagem assim, digamos, muito simpática. Não é aquele tipo de mensagem que o povo gosta mesmo de ouvir, porque aliás a maioria das mensagens que agrada o povo gira em torno daquele assunto que faz a pessoa ter cada vez mais desejo de ficar nesta terra. Uma mensagem que fala de prosperidade, uma mensagem que fala de algo que a pessoa vai ter nesta vida, que ela vai conquistar os bens materiais e as suas riquezas que vão aumentar, e muita saúde e muita paz nesta terra, e as pessoas vibram, é isso mesmo que eu preciso. Mas eu quero dizer uma coisa, meus prezados irmãos, que nós nesta vida somos peregrinos e somos forasteiros, nós somos estrangeiros, nós somos hóspedes neste mundo. E sabe o que a Bíblia diz lá em Colossenses, no capítulo 3, versículos 1 e 2? Se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde está Cristo. Glória a Deus. Hoje, irmãos, lamentavelmente, estão pensando demasiadamente nas coisas daqui e estão se esquecendo das coisas dali. Estão preocupados com tanta coisa, carreira profissional, a minha saúde e tal, e tanta coisa, a minha família. Claro, meu irmão, eu não estou dizendo que você deve abandonar tudo isso, não é isso que eu estou falando. Mas veja, eu quero falar nesta noite sobre qual é a nossa prioridade. Eu tenho pensado nisso, eu tenho orado a Deus. Esta semana, inclusive, eu estava acompanhando pela mídia o caso daquele rapaz, um jogador de futebol lá da Espanha, que jogava lá no clube do Sevilha e também na seleção da Espanha. E aquele jovem com 23 anos, cheio de vigor, cheio de saúde e adorado ali pelos fãs do time que eu citei. E aquele rapaz com todo vigor, e dali a pouco teve lá um mal súbito, e depois 5 paradas cardíacas, e já passou para a eternidade. 23 anos de idade. Fez agora um mês que aquele avião também caiu em São Paulo, ou chocou-se lá com um prédio em São Paulo. E meus amados irmãos, eu fiquei pensando, quantos de nós talvez aqui já não desceram naquele aeroporto, um aeroporto muito conhecido, até então mais movimentado no Brasil. E meus amados irmãos, a pessoa que viaja de avião com frequência, os irmãos sabem do que eu estou falando. Quando a aeronave toca o solo, existe até uma tendência de nós ficarmos tranquilos, que alívio, chegamos. E muitos até de uma maneira desapercebida ali, a pessoa acaba desatando o cinto de segurança, quando na verdade só se deve fazer isso quando a aeronave está totalmente parada. Mas as pessoas sentem um alívio, chegamos. Bom, 6 segundos depois, praticamente, daquela aeronave ter tocado o solo, todos morreram. Irmãos, que coisa trágica. E alguém pode estar pensando, mas irmão Ciro, não tinha uma outra mensagem para o irmão falar? O irmão vai falar justamente sobre esse assunto. Meu irmão, meu prezado amigo, eu estou falando isso, sabe por quê? Porque nós temos que nos conscientizar a cada dia de que nós estamos neste mundo e a vida aqui é muito curta, a vida aqui é passageira. Uns poderão durar 5 anos, outros 10 anos, mas nós não sabemos quanto tempo nós ainda permaneceremos aqui. Nós não conhecemos um segundo à frente do nosso nariz. E foi por isso que o apóstolo Tiago, ele falou lá para os irmãos naquela época, dizendo: olha, vós dizeis, amanhã faremos isso, amanhã contrataremos, e amanhã isso e aquilo. Ele disse: olha, irmãos, é para dizer se Deus quiser, porque nós não sabemos de nada e a nossa vida é um vapor. Disse ele, é um vapor, passa e nós não sabemos. E sabe de uma coisa? Já que nós somos peregrinos e forasteiros, já que nós estamos assim hospedados neste mundo,
estamos aqui de passagem, eu fui levado à seguinte reflexão, eu estava meditando, e eu recebi essa mensagem por edificação, e eu estou apenas estou partilhando com os irmãos aquilo que eu recebi como edificação da parte do Senhor. Se nós estamos neste mundo de passagem, meus amados irmãos, isso significa que em breve nós faremos uma viagem. Em breve, seja por meio da vinda de Jesus, porque Jesus pode voltar a qualquer momento, o arrebatamento da igreja pode acontecer a qualquer momento, e é esta a bem-aventurada esperança da igreja. Jesus pode voltar ainda antes de terminar esta reunião, glória a Deus. Mas, meus amados irmãos, se Jesus demorar mais um pouco para voltar, todos ou alguns de nós pelo menos haverão de partir para a eternidade, haverão de morrer, não sabemos como, se vai ser um acidente, se vai ser uma enfermidade, o que vai acontecer, mas, meus amados irmãos, todos, se Jesus não voltar logo, haveremos de partir para a eternidade pela morte. Isto é, faremos uma viagem daqui para ali, porque somos peregrinos, somos forasteiros, vamos partir para a eternidade. E nesta noite, a pergunta que o Espírito Santo está fazendo para mim e para você é esta: como estão os preparativos para a sua viagem? Como você está? Como estão os preparativos? Está tudo preparado? Você pode viajar a qualquer momento. A igreja do Senhor pode ser arrebatada a qualquer momento. E você está preparado para esta viagem? Você é peregrino, você é forasteiro, você não está aqui para viver eternamente nesta vida, não. Você só está aqui hospedado. Em breve nós haveremos de partir desta vida, nós haveremos de viajar para outro país, glória a Deus, para outro lugar. A nossa cidade, diz a Bíblia, está nos céus, como nós citamos há pouco, aleluia. Eu estava meditando, meus amados irmãos, que são necessários pelo menos, nós precisamos verificar, e eu quero ser breve nessa noite, mas nós precisamos verificar pelo menos 7 itens nesta noite. Vamos verificar 7 itens relacionados com essa nossa viagem. Você está preparado para a viagem? Mas, irmão Ciro, eu não estou entendendo onde o irmão quer chegar. Pois bem, eu quero agora enumerar 7 pontos pelos quais nós saberemos se estamos preparados ou não para esta viagem. Porque se você ainda não estiver preparado, é bom que você haja rápido, é bom que você tome uma posição hoje, agora, não é amanhã não, não é daqui a pouco não, mas é agora, durante este culto, porque nós não sabemos o que vai acontecer depois. E eu não estou aqui para fazer pressão psicológica, não, eu estou aqui para falar o que está na Bíblia, e nós temos que seguir o que está na palavra de Deus. Eu sei que talvez você pensasse em ouvir uma mensagem que ia deixar você assim animado, pensando em alcançar muitas coisas nesta vida, em conquistar, em prosperar. É claro que se permanecemos aqui, o nosso Deus é poderoso, é um Deus de milagres, é um Deus do impossível, como nós cantamos, e Ele é poderoso para abrir porta onde não tem porta, abrir caminho onde não há caminho. Glória a Deus, nós confiamos nele. Mas, meus irmãos, a nossa prioridade não é esta vida. Então vamos ver quais são os itens que você deve verificar para saber se você está preparado. Primeiro, quem vai fazer uma viagem? Quem vai fazer uma viagem? E nós vamos fazer uma viagem. Uns podem fazer já, e outros podem fazer daqui a alguns anos, e outros podem fazer daqui a muitos anos, mas nós vamos fazer. E enquanto estivermos nesta vida, esses 7 itens têm que estar em dia, tem que estar tudo certo, não pode faltar nenhum item para que você possa fazer esta viagem. O primeiro item qual é? Quem vai mudar de país precisa ter uma morada garantida. Ninguém vai mudar, por exemplo, sem saber onde vai morar. Digamos a pessoa diga: não, eu vou mudar para Portugal, não, eu vou lá para os Estados Unidos, eu vou para o Canadá. Muito bem, mas onde você vai morar? Ah, eu vou viajar, hein? Quando chegar lá eu vou ver o que acontece. Não, ninguém muda de país assim. A pessoa, para mudar de país, ela tem que ter certeza de que ela vai chegar lá e vai ter uma morada, ela vai saber onde ela
pessoas distribuem, que tem a seguinte mensagem: onde passarás a eternidade? Totalmente errado, porque ninguém passa a eternidade. A eternidade é para quem vai ficar definitivamente lá. Portanto, o correto seria: onde estarás na eternidade? Não onde passarás, porque ninguém passa pela eternidade. A pessoa pode passar por essa vida, mas na eternidade não. A pessoa, quando partir para lá, vai ficar definitivamente, seja com Deus na glória, no céu, para sempre com o Senhor, seja, meus amados irmãos, no lugar de tormentos. Lamentavelmente, muitos haverão de ir para uma eternidade sem Cristo, para um lugar de tormentos, para um lugar de dor, para um lugar de sofrimento eterno. E não pense você que o inferno não é uma realidade. O inferno é sim uma realidade. Muitos até brincam e dizem: não, o inferno é aqui na terra. Meu prezado irmão, meu prezado amigo, a Bíblia apresenta o inferno como um lugar real, um lugar de sofrimento real, assim como também apresenta o céu como um lugar de gozo, um lugar de felicidade, de gozo eterno na presença de Deus. E a igreja do Senhor, que está andando diante dele, na presença dele, conforme a palavra de Deus, esta igreja é uma igreja que tem certeza, que tem convicção, aleluia, de que a sua morada está garantida. Glória seja dada ao maravilhoso nome de Jesus. Portanto, meus amados irmãos, primeiro item: morada garantida. Mas vamos rapidamente ao segundo item. Como estão? A pergunta, lembre-se da pergunta que Deus está fazendo para mim e para você nesta noite: como estão os preparativos da sua viagem? Nós vamos fazer uma viagem, não sei quando, ela já está marcada, nós não sabemos, mas a nossa viagem já está marcada. A qualquer momento poderá acontecer. Nós vamos sair daqui e vamos para ali. Que viagem será essa? Poderá ser uma viagem maravilhosa para muitos, mas para outros, lamentavelmente, a pessoa não vai partir daqui e vai para a glória, mas vai lamentavelmente para um lugar de tormentos, vai lá para o Hades, aguardar o juízo. Mas queira Deus que todos que aqui estão, glória a Deus, possam ouvir o som da trombeta, aleluia, possam estar preparados, aleluia, porque a Bíblia diz que o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós, os que ficarmos vivos, seremos também arrebatados, aleluia, e estaremos para sempre com o Senhor. Glória seja dada ao nome de Jesus. Portanto, primeiro item: morada garantida. Segundo item, glória a Deus, quem vai mudar de país precisa ter um visto. O que é o visto? O visto é o endosso do país para onde você está indo. A pessoa lá, por meio do consulado, ela pede lá o visto para entrar no país para onde ela deseja ir. E o país, então, através dos seus representantes que estão aqui no país de origem, dão para a pessoa o endosso, a autorização para que a pessoa possa ir para lá. E, meus amados irmãos, trazendo isso para o campo espiritual, ou para o plano espiritual, o crente, ele tem também um visto. Isto é, ele tem um endosso do país de destino. Ele está aqui na terra, mas ele tem um endosso para entrar no céu. Sabe do que eu estou falando? Eu estou falando que o nosso nome está escrito no livro da vida. Aleluia! O nosso nome foi escrito lá. Aquele que está servindo a Jesus, aquele que um dia entregou a sua vida para Jesus e abriu seu coração e permitiu que Jesus fizesse morada na sua vida, porque Jesus disse: se alguém me ama, guardará minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Esta pessoa, glória a Deus, a Bíblia diz que o seu nome é escrito no livro da vida. Aleluia! E nós temos o endosso lá do país de destino, lá do céu. Quando nós, aleluia, partirmos nesta viagem, aleluia, vamos chegar lá diante do Senhor. E um dia, quando comparecermos perante o Senhor, vamos comparecer com toda certeza, porque o nosso nome está escrito no livro da vida. E o nosso nome não foi escrito com lápis, porque poderia ser apagado aí com uma borracha. Não foi escrito com caneta, porque um produto químico poderia ocultar o que está escrito.
pessoa que vai mudar de país tem que ter um passaporte. E o passaporte, irmãos, diferentemente do visto, embora é preciso tanto um quanto o outro para mudar de país, mas o passaporte é um documento que você recebe no país de origem. É o país de origem, é lá que você recebe. O visto vem do país de destino, mas o passaporte é um documento que você leva consigo. Quando você chegar lá no país, as autoridades do país vão pedir para você o passaporte e você apresenta o seu passaporte. E sabe de uma coisa? O crente também tem um passaporte. Glória a Deus. E do que fala isso, irmão Ciro? Isso diz respeito ao que está escrito lá em Efésios, no capítulo 1, versículo 13, quando a Bíblia diz que tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, ou seja, o selo do Espírito, o Espírito Santo que está em nós. Glória a Deus. A Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 3, que nós somos uma carta, e essa carta Deus escreveu nela, e Ele não escreveu nela com tinta, mas ela foi escrita com o Espírito Santo. Glória a Deus, aleluia. De maneira que eu e você, nós temos o Espírito Santo, e a Bíblia diz que o Espírito Santo, o Espírito de Deus, o Espírito com E maiúsculo, ele testifica com o nosso Espírito de que nós somos filhos de Deus. Aleluia, glória a Deus. É algo que está em nós, é algo que está dentro de nós. Aleluia, é o passaporte do crente. Glória a Deus. Então, meu irmão, como estão os preparativos? Primeiro, você tem certeza de que a sua morada está garantida? Segundo, você tem o visto, isto é, o seu nome está escrito no livro da vida. Terceiro, você tem o passaporte, isto é, o selo do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em você, o Espírito Santo está na sua vida. Glória a Deus, você tem essa certeza? Mas vamos rapidamente para o quarto item. Quem vai viajar tem que ter uma passagem. Não adianta nada ter o visto do país de destino, não adianta nada ter o passaporte na mão. E a passagem? Você vai viajar como? Tem que ter uma passagem, e é uma passagem paga. Glória a Deus. E sabe que o crente ele tem a passagem paga. Jesus já pagou tudo. Glória a Deus, já está tudo pago. E por isso ele disse na sua palavra: se alguém ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Glória a Deus, já passou. Aleluia. Veja, o crente em Jesus ele tem certeza, ele já passou da morte para a vida. Ele tem convicção, ele não tem medo da morte, ele não tem medo de partir para a eternidade, porque ele sabe que quando ele partir para a eternidade, ele partirá para estar para sempre com o Senhor. Aleluia. A passagem está paga. Glória a Deus. Mas um quinto item, aleluia, é preciso ter um meio de transporte seguro. Imagine a pessoa: não, eu vou lá para os Estados Unidos. E aí, como que estão as coisas? Ah, já tem um lugar para morar. Olha, consegui um visto de tantos anos. Estou com o passaporte na mão. Olha aqui, também estou com a passagem. Ah, e você vai viajar como? Ah, eu vou lá vou viajar por aquela companhia lá, a TAM. Irmão, o avião pode cair. Veja que a pessoa tem tudo, mas não tem a certeza de que é um meio de transporte seguro. Agora o crente não. O crente ele tem certeza que ele vai sair daqui e vai chegar lá, porque o meio de transporte é seguro. Nós seremos arrebatados. Glória seja dada ao maravilhoso nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. É a bem-aventurada esperança da igreja. Nós haveremos de ser arrebatados. Nós vamos andar no meio de transporte de Deus. Aleluia. Ele vai nos tirar daqui e vai nos levar para lá. Glória seja dada ao maravilhoso nome do Senhor. Mas, meu irmão, eu estou correndo um pouco, porque as horas estão avançadas e eu não quero me estender muito nesta explanação, mas eu quero que todos nós nesta noite reflitamos acerca dos nossos preparativos para esta viagem que, queiramos ou não, teremos de fazer. Queira você ou não, você vai fazer essa viagem. Não sei quando, mas você vai fazer essa viagem, porque nós estamos aqui de passagem. Nós estamos aqui não sei por quanto tempo ainda, mas somos peregrinos, somos forasteiros, estamos hospedados neste mundo. Então veja, o primeiro item dos seus preparativos: ser
transporte seguro. Mas o sexto item, quem vai mudar de país tem que conhecer a língua do país. Imagina a pessoa que vai mudar lá para um lugar da América do Norte, aí vai morar lá na cidade tal, no bairro tal, e lá só se fala inglês, por exemplo, e a pessoa não sabe o inglês, e quando chega lá e não entende nada, e não conhece nada, e no aeroporto lá, a pessoa falando lá no microfone lá em inglês, e a voz saiu lá no alto-falante, tudo em inglês, e a pessoa não entende nada, e chega lá no lugar, não sabe nem pedir uma informação. É claro que muitos no plano humano até se aventuram e fazem isso. Mas no plano espiritual, para entrar no céu, a pessoa tem que saber a língua de lá. Ah, não, Ciro, mas agora eu entrou num assunto controverso. Quer dizer então que só entra no céu o crente que é batizado com o Espírito Santo, porque tem que falar língua estranha? Não, meu irmão, não estou falando nada disso. Até porque batismo com o Espírito Santo não salva ninguém. Batismo com o Espírito Santo, é bem verdade que a evidência visível é o falar em outras línguas, em línguas estranhas, mas o batismo com o Espírito Santo é um revestimento de poder para quem já é salvo. Batismo com o Espírito Santo não salva ninguém, mas Jesus disse: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. É revestimento para o crente que já tem vestes de salvação, vestes de justiça, ele já está vestido, tem para ele um revestimento. Entre tantos que a Bíblia menciona, há um revestimento chamado revestimento de poder. É uma outra roupa que você põe por cima de uma roupa que é roupa de salvação, e é essa que vai te garantir entrar no céu. O revestimento de poder é bom que todos nós o tenhamos, para que façamos a obra de Deus com mais ousadia, com mais determinação, porque Jesus disse, aleluia, que a virtude do Espírito Santo descerá sobre vós e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. O revestimento de poder é necessário para você fazer a obra de Deus, não apenas para falar em outras línguas, mas principalmente para ser uma testemunha viva, uma testemunha de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas quer saber de uma coisa? Batismo com o Espírito Santo não salva ninguém. Irmão Ciro, mas então de que língua não está falando? Não está falando que o irmão está dizendo que para entrar no céu tem que falar a língua de lá, e eu não sei que língua é essa. Bem, abra aí a sua Bíblia, vamos ver Apocalipse capítulo 19. Vamos ver qual é a língua que vai ser falada lá no céu, o idioma. É claro que estamos fazendo aqui uma aplicação espiritual, mas veja aí, Apocalipse capítulo 19, eu vou ler a partir do primeiro versículo, alguns versículos. Apocalipse 19, abra aí a sua Bíblia. E depois dessas coisas ouvi no céu como que uma grande voz de uma grande multidão que dizia: aleluia! Salvação e glória e honra e poder pertencem ao Senhor nosso Deus. Versículo 3: e outra vez disseram: aleluia! E o fumo, isto é, a fumaça dela sobe para todo sempre. Versículo 4: e os 24 anciãos e os 4 animais prostraram-se e adoraram a Deus assentado no trono, dizendo: amém, aleluia! E saiu uma voz do trono que dizia: louvai o nosso Deus, vós todos os seus servos, e vós que o temeis, assim pequenos como grandes. E ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões, que dizia: aleluia! Pois já o Senhor, Deus Todo-Poderoso, reina. Glória a Deus. Qual é a língua que vai ser falada no céu? Aleluia, glória, aleluia, amém, louvado seja Deus, aleluia, aleluia, amém, glória a Deus, aleluia. É esta língua que vai ser falada lá. Só que não adianta falar da boca para fora, não, tem que ser de coração, tem que ser como disse o salmista: glória a Deus, aleluia, preparado está o meu coração, ó Deus, preparado está o meu coração, cantarei e salmodiarei, glória ao nome de Jesus. Eu estou dizendo isso porque hoje, lamentavelmente, muita gente fala glória a Deus, fala aleluia, mas é tudo da boca para fora.
Mas lá no céu não entra pessoa desse tipo não. Quem vai entrar lá é quem de fato está dando toda a glória para Jesus. Não é aquela pessoa que está falando aleluia para se aparecer, falando para o outro ouvir, o irmão do lado ouvir. Não, mas é aquela pessoa que às vezes até nem se manifesta audivelmente, porque isso é uma particularidade de cada um. Ah, irmãos, e eu mesmo às vezes estou em alguns cultos que, dependendo da palavra, dependendo de como se conduz a reunião, eu tenho vontade de pular, eu tenho vontade de gritar, mas eu até me contei um pouco, porque a Bíblia diz que o espírito do profeta é sujeito ao profeta. Mas irmãos, há pessoas que são mais caladas, mais introspectivas, e a pessoa dá glória a Deus, mas está dando lá de coração, ou não se manifesta de uma maneira tão audível, e a pessoa está dando glória a Deus. Então veja, o que eu estou dizendo aqui não é para você gritar cada vez mais alto, porque isso em si não significa que você esteja dando glória a Deus, porque Deus conhece aqueles que de fato estão glorificando. Sabe que para entrar no céu, a pessoa tem que ter o sotaque do céu, porque o americano, por exemplo, ele aprende a falar o português, mas ele mantém o sotaque. Ele vai falar Brasil, ele fala Brasil. E assim também o brasileiro vai para lá, ele fica com sotaque, e a pessoa que muda de país, ela mantém. É muito difícil ela perder o seu sotaque de infância. Eu, por exemplo, moro no Rio de Janeiro há quase 7 anos, mas eu não perdi o meu sotaque lá de São Paulo. E os cariocas às vezes até riem de mim, porque eu falo porta aberta e tanta coisa, eles ficam rindo por causa do meu sotaque. Mas quer saber de uma coisa? Isso é no plano humano, porque no plano espiritual, para entrar no céu, a pessoa tem que ter o sotaque do céu. Eu estou me lembrando, irmãos, é uma ilustração que eu vou fazer, que nos dias daquele juiz Jefté, a Bíblia diz que os gileaditas, eles foram para uma importante peleja e venceram seus inimigos. E diz a Bíblia que os efraimitas ali não quiseram ir, como se diz na linguagem popular, eles ficaram fazendo corpo mole. E ainda depois, quando os gileaditas voltaram vitoriosos, ainda os efraimitas se voltaram contra eles. E diz a Bíblia então que Jefté, o homem de Deus que estava ali na frente do povo, ele usou uma estratégia, e diz a Bíblia que os efraimitas, que naquela ocasião estavam ali até misturados no meio dos gileaditas, diz a Bíblia que foram todos lá para os vales de Gileade, e diz a Bíblia que quando um gileadita se apresentava, era perguntado para ele, ou era pedido para ele dizer o seguinte: diga Shibolete. E o gileadita, ele dizia Shibolete. Então ele passava, esse é um dos nossos, pode passar. Mas quando chegava o efraimita, ele não tinha o mesmo sotaque, ele não tinha a mesma pronúncia. E quando alguém dizia para ele, diga aí Shibolete, ele dizia Sibolete. E aí, esse ainda é dos nossos, mata ele. E morriam lá, irmãos, e morreram milhares de efraimitas, porque na ocasião eram inimigos ali do povo que estava ali sendo liderado por Jefté. Meus amados irmãos, o que isso quer dizer é que para entrar no céu também tem que ter o sotaque. Não adianta você dar glória a Deus da boca para fora, não adianta você dizer aleluia da boca para fora. É preciso dizer aleluia com a alma, é preciso dizer aleluia com o coração, é preciso de fato honrar a Deus, não apenas com palavras, mas com a vida, uma vida de devoção, uma vida de temor a Deus. Aleluia! E é esse que vai entrar no céu e vai glorificar a Deus. Aleluia! Vai falar a língua do céu, vai estar na presença de Deus. Glória seja dada ao maravilhoso nome do Senhor. Mas, meus irmãos, vamos ao último item. O último item, sabe qual é? A mobília. Veja, o primeiro item que nós citamos, a morada tem que estar garantida. Segundo item, eu estou repetindo porque é para os irmãos fixarem. Nem todos os irmãos têm o costume de tomar nota daquilo que ouvem, mas com essa repetição que eu estou fazendo, talvez o irmão consiga gravar na mente e principalmente no coração esta mensagem. Então veja, o primeiro item dos nossos preparativos para mudar de país: morada garantida. Segundo item, visto. Terceiro item, passaporte. Quarto item, passagem paga. Quinto item, glória a Deus, meio de transporte seguro. Sexto
rua do país para onde nós vamos. E o sexto item, meus amados irmãos, o sétimo item, a nossa mobília. Todos que vão fazer uma viagem levam alguma coisa. É claro que quem muda de país, a tendência, a pessoa não pode levar tudo. Ela vende o guarda-roupa, ela vende os móveis, o carro ela não pode levar também. E a pessoa, mas pelo menos alguma coisa ela leva. Ela leva roupa, ela leva alguns objetos pessoais, alguma coisa, livros. A pessoa leva alguma coisa, ela tem alguma mobília, ela tem algo para levar. E sabe de uma coisa? Nós que estamos com os preparativos em dia para fazer essa viagem, nós temos também uma mobília. A Bíblia diz inclusive que nós somos uma casa. O autor de Hebreus disse que a qual casa somos nós? Nós somos morada de Deus em Espírito. A Bíblia diz que nós somos templo do Espírito Santo, e se somos uma casa, nós vamos levar alguma coisa. Aleluia, nós vamos levar uma mobília que está dentro desta casa. Não pense você que nós vamos levar alguma coisa desta vida, alguma coisa deste mundo, porque nada de material haveremos de levar. A Bíblia diz que é manifesto que nada trouxemos para este mundo e nada dele levaremos. É como Jó falou: nu eu saí do ventre da minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Meus amados irmãos, tudo de material que nós temos nesta vida é emprestado. Há pessoas que se apegam tanto aos bens materiais. Eu tenho uma casa, meu irmão, é emprestado. Quando você morrer vai ficar aqui. Eu tenho um carro, é emprestado. Eu tenho uma bolsa, da Vitor Hugo ou da Louis Vuitton, vai ficar aqui emprestado. Eu tenho um perfume daquela marca tal, francesa, emprestado. Eu tenho um paletó, emprestado, vai ficar aqui. É por isso que Jesus, certa vez, até contou uma parábola, a parábola do rico insensato. Disse Jesus que a herdade de um homem havia produzido com abundância, e aquele homem olhava para tudo aquilo e ele ficava pensando, arrazoando consigo mesmo: que farei? Não tenho mais onde recolher os meus frutos. E aquele homem teve uma ideia. Aquele homem ali chegou a uma conclusão: sabe o que eu vou fazer? Vou derrubar os meus celeiros e vou levantar, vou edificar outros maiores do que estes. Então direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Agora, alma, descansa, come, bebe, folga. Mas quando ele dizia isso, ele ouviu uma voz que não era outra, era a voz de Deus, que ele dizia: louco, esta noite dividirão a tua alma. E o que tens preparado? Para quem será? Aquele homem só estava pensando nas coisas desta vida. E lamentavelmente muitos hoje só pensam nas coisas desta vida, só pensam em prosperar materialmente. Não, o nosso Deus é um Deus de prosperidade, e a pessoa só pensa nisso, só pensa nessa vida, meus amados irmãos. E sabe de uma coisa? Naquele voo que eu citei no início, aquele voo da TAM, tinha dois pastores. Um deles inclusive muito conhecido. E ninguém pode dizer: não, aqueles irmãos lá, eles morreram porque estavam em pecado. Que nada, eram homens de Deus. Inclusive um deles, conhecido de todos os irmãos, o pastor Luiz Antônio, circula aí na internet trecho de uma pregação dele, em que possivelmente demonstra que Deus teria revelado para ele esse terrível acidente. E ele, no trecho que eu pude ouvir, ele até diz assim: irmãos, e eu tive desejo de continuar naquele lugar, mas a pessoa que estava comigo disse: volta e ora um pouco mais, jejua um pouco mais, quebrante-se um pouco mais. Glória a Deus. E é isso que Deus quer que nós façamos também, porque não sabemos a que hora deveremos partir. Glória a Deus. A qualquer momento nós poderemos partir, poderemos fazer esta viagem. Glória a Deus.
segundo as suas obras, porque as obras nos acompanham, sejam elas más, sejam boas, elas nos acompanham. Eu falei o caso do ímpio, mas no caso do crente, as obras também acompanham. E quando nós comparecermos agora sim, diante do tribunal de Cristo, e não confunda tribunal de Cristo com o trono branco, porque a Bíblia menciona pelo menos 7 julgamentos, e o tribunal de Cristo é para o crente, para o servo de Deus, que logo após o arrebatamento, vai comparecer diante de Cristo, e Jesus disse: eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra, segundo a sua obra. E não é para ser condenado que nós vamos comparecer diante desse tribunal, porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Nós vamos comparecer diante do justo juiz para receber ou não galardão. E aqueles que fizeram obras que agradaram a Deus, aqueles que trabalharam com humildade, aqueles que foram fiéis a Deus, independentemente do título que receberam aqui na terra, porque o galardão não será por título, o galardão será por fidelidade. Hoje muitos estão buscando títulos, e às vezes o pregador, Deus até abençoa ele faz uma viagem, vai lá para a América do Norte, ou vai para a Europa, e quando ele volta, ele diz: olha, agora eu sou conferencista internacional. A pessoa está buscando títulos, muitos hoje também: eu sou apóstolo fulano de tal, eu sou bispo primaz, e assim por diante. Mas saiba de uma coisa: o galardão do céu não será por título. Alguém pensa, irmãos, que lá no céu, abrindo aqui um parênteses, porque não é bem esse o nosso assunto, mas alguém pensa que lá no céu vai ter uma fila, e Deus vai dizer: onde estão os apóstolos? Aí vem lá os apóstolos, quem sabe com a Bíblia na mão. Onde estão os conferencistas internacionais? E eles lá. Onde estão os pastores? E aí lá no final, lá no fim da fila, aquela velhinha com uma bengalinha, bem mancando assim, lá no final: olha, irmão, que essa velhinha que ninguém dá nada para ela pode estar na frente de muitos pastores, porque o galardão não é por título, o galardão é por fidelidade. Servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Pura bacana, pura baforeba, Iquenobia, Rampi, Eteste, Pimienta, Rubia Tuste, Rebalobi, Iquipa, Furieta. Oh, glória seja dada ao maravilhoso nome de Jesus. Glória seja dada ao maravilhoso nome de Jesus. As nossas obras seguem. Mas, meus irmãos, eu já vou terminar dentro de alguns instantes. Mas eu quero para que você compreenda muito bem o que é essa mobília, do que se trata essa mobília. A Bíblia emprega, irmãos, uma linguagem figurada, para que nós possamos entender muitas verdades. E falando dessa mobília, eu quero citar aqui rapidamente 3 coisas que fazem parte dessa mobília. Sabe uma primeira coisa que faz parte dessa mobília que você vai levar? Note, não é nada material, mas as nossas obras nos seguem, diz a Bíblia. E sabe uma coisa que faz parte dessa mobília? Uma coroa. Sabia que você vai levar uma coroa? Aquele que estiver preparado com a mobília em dia, tudo preparado, vai levar uma coroa, porque tem uma coroa na nossa cabeça. Mas, irmão, eu não estou vendo. É claro que o mundo está vendo, isso é linguagem figurada, é no plano espiritual. Isso fala de uma posição que nós temos em Cristo. Irmão, se mais coroa eu não vou receber só quando for lá no céu, por ocasião do tribunal de Cristo, o galardão. Sim, lá você vai receber, mas aqui você já tem. A Bíblia diz lá em Apocalipse capítulo 3, versículo 11: guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Mas, irmão, filho, isso é galardão. Quando você aprendeu isso? O verbo está no presente. Guarda o que tens. É como se alguém dissesse para você: guarda o que tens, para que ninguém tome o teu carro. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua casa. Guarda o que tens, para que ninguém tome o teu sapato. Guarda o que tens. O verbo está no presente. Não diz guarda o que terás, mas guarda o que tens. É o que você tem hoje. E você sabia que hoje você tem uma coroa na sua cabeça? Alguém diz que não, você não está. Alguém pode dizer: não, o irmão está fazendo uma interpretação errada. Mas leia Romanos capítulo 5, versículo 17. Veja lá que a Bíblia diz que nós estamos reinando em
Você vai levar uma roupa. Quem sabe as irmãs agora ficaram até animadas. Irmão Ciro, que bom, eu vou poder levar meu guarda-roupa, vou levar meus vestidos, minhas saias, meus sapatos, que maravilha. Não, meu irmão, não é isso não. Eu estou falando no plano espiritual. E no plano espiritual nós temos uma roupa que fala de santificação na presença de Deus. E a Bíblia diz que sem santificação ninguém verá o Senhor. E sabe de uma coisa? A Bíblia diz lá em Apocalipse, no capítulo 3, que na igreja de Sardes, aquela igreja, irmãos, estava numa situação tão difícil, que até o pastor daquela igreja estava morto. Imagina uma igreja em que o pastor está morto. E a tendência do povo é seguir o pastor. Se o pastor estava morto, espiritualmente falando, o povo também não ficava atrás, estava na mesma condição. Mas havia ali um pequeno grupo. E Jesus referiu-se àquele pequeno grupo, dizendo o seguinte: tem aí alguns, ou seja, poucos nomes, poucos irmãos, alguns que não contaminaram os seus vestidos. E disse Jesus: eles andarão comigo de branco. Glória ao nome do Senhor. Veja, não contaminaram os seus vestidos e andarão comigo de branco. Vestes brancas aqui, vestes brancas lá. Aleluia, glória a Deus. As nossas vestes, aleluia, elas nós vamos levar, espiritualmente falando, a nossa vida de santificação. Aquele que tem tido uma vida de santificação na presença de Deus, vestes brancas, ele vai levar consigo estas vestes, e quando chegar lá, ele vai receber outras vestes. Aleluia, glória a Deus. Ele vai ser vestido de branco na presença de Deus. Aleluia. Então veja, coroa na cabeça, vestes brancas. E para terminar, o último ponto, eu encerro aqui esta meditação. Você vai levar também, meu irmão, se você estiver preparado, uma lâmpada, mas uma lâmpada acesa, porque lâmpada apagada não entra no céu. Mas você vai levar uma lâmpada acesa, faz parte da sua mobília. Lembra da parábola das 10 virgens? Jesus disse: então o reino do céu será semelhante a 10 virgens, que saindo ao encontro do esposo, levaram consigo as suas lâmpadas. E disse Jesus que 5 delas eram prudentes e 5 eram loucas. E por que Jesus as dividiu nesses dois grupos? Porque 5 delas, ao saírem ao encontro do esposo, levaram consigo as suas lâmpadas, mas se esqueceram de levar azeite reservado à parte para qualquer eventualidade. E diz a Bíblia que, tardando o esposo, todas tosquenejaram e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí meu esposo, saí-lhe ao encontro. E diz a Bíblia que as virgens prudentes estavam com as suas lâmpadas brilhando, porque elas tinham azeite suficiente para deixá-las assim. Já as loucas estavam com as suas lâmpadas quase se apagando. Foi quando estas recorreram às prudentes, dizendo: dai-nos do vosso azeite. Ao que as prudentes responderam: não seja o caso que falte a nós e a vós, antes ide aos que vendem e comprai para vós. E diz a Bíblia que as loucas foram comprar o azeite, e nesse ínterim o esposo chegou. E quando o esposo chegou, a Bíblia diz que ele levou consigo para as bodas, estavam preparadas, e fechou-se a porta. E quando a porta se fechou, logo em seguida chegaram as virgens loucas, batendo a porta e dizendo: Senhor, abre-nos. E para sua tristeza, elas ouviram a voz do noivo, que sequer se deu ao trabalho de abrir a porta, mas lá de dentro mesmo ele disse: não vos conheço. E Jesus concluiu a parábola dizendo: vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Mas, meus irmãos, por que eu estou dizendo isso? Porque as virgens que entraram para as bodas eram as virgens que estavam com as lâmpadas acesas. Glória a Deus. E se você quer entrar no céu, se você quer fazer essa viagem, você tem que estar com a lâmpada, uma lâmpada acesa. E a lâmpada fala da nossa vida espiritual. Como está a sua vida espiritual? Como está a sua comunhão com Deus? Nos nossos dias, a lâmpada, ela só pode estar em 2 estados. A lâmpada que funciona com energia elétrica, ela só pode estar acesa ou apagada. 2 fases: acesa e apagada. Mas nos tempos bíblicos, a lâmpada, ela na verdade era o fogo que queimava no combustível. No caso aqui que nós citamos, o azeite. E nesse caso, ela
três fases. Ela poderia estar apagada, acabou o combustível, poderia estar acesa, mas também poderia estar quase apagada. E como está a sua vida espiritual nesta noite? Está acesa na presença de Deus? Glória a Deus. Está apagada? Se tiver, o Senhor está aqui e Ele está te dando oportunidade nesta noite. Você, quem sabe que não é crente, que ainda não teve encontro com Jesus, nesta noite você tem oportunidade, porque Jesus traz luz para a vida do pecador. Ele disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Glória a Deus, aleluia. Jesus, Ele comunica a luz ao coração do pecador, aleluia. Mas quem sabe a sua luz não esteja acesa nem apagada, mas esteja quase se apagando. A sua vida espiritual, meu irmão, está minguando. A sua comunhão com o Espírito Santo é algo que nem podemos chamar de comunhão, porque há muito tempo você não sente a presença dEle. Você veio aqui nessa noite, nesse culto, por mero formalismo, e quem sabe você esteja até já ansioso para ir embora, mas nessa noite o Senhor está falando com você e está te perguntando: como está a sua vida espiritual? Como está a sua lâmpada? Se a sua lâmpada estiver quase se apagando, que você possa orar como orou o salmista no Salmo 18, versículo 28, e disse: Senhor, Tu acenderás a minha candeia. E Samuel, glória a Deus, no início do seu ministério, ele era ainda um jovem e não entendia muito bem o que era servir a Deus, nem conhecia ainda a palavra de Deus, que naqueles dias era de muita valia. E, meus amados irmãos, diz a Bíblia que Deus falou com Samuel, e os irmãos conhecem muito bem essa narrativa bíblica de 1 Samuel capítulo 3, e ali diz a Bíblia que ele pensava que era Eli, e Eli ali o repreendeu no começo, mas depois lhe disse: quando o Senhor falar, diga, fala, que o teu servo ouve. Mas o que me chama a atenção é que Deus falou com Samuel antes que a lâmpada do templo se apagasse. E nesta noite, Deus está falando com você antes que a lâmpada se apague. Deus ainda está falando. Deus ainda te ama e Ele não mudou. Ele quer fazer algo por você. Mas amanhã pode ser tarde. Daqui a pouco pode ser tarde. Mas hoje, Deus está falando com você de uma maneira contundente. É uma palavra que talvez esteja te levando a uma reflexão sobre a sua vida, por onde você tem andado, o que você tem falado, quais são os seus companheiros e por onde você tem caminhado. E Deus conhece tudo. Você pode esconder de mim, pode esconder do pastor, pode esconder do teu parente, mas Deus conhece tudo. E nesta noite, glória a Deus, o Senhor pergunta: como estão os teus preparativos? Vamos ficar em pé na presença de Deus. Eu peço permissão para o pastor. Eu sei que as horas já estão me mandando parar, mas eu quero fazer uma rápida oração. Mas, meus amados irmãos, diante do que foi falado, será que todos nós temos a certeza de que partiremos para a glória, para estar com o Senhor? Será que tudo está preparado? Se não estiver, eu não vou te chamar para vir até aqui a fim de ganharmos tempo. Mas se não estiver tudo certo, se não estiver alguma coisa preparada, se estiver faltando algo na sua mobília, se estiver faltando algum daqueles 7 itens, nós vamos orar agora. E o Senhor que tem um plumo, o Senhor que tem um espelho da sua palavra, o Senhor que tem uma sonda, como disse o salmista: sonda, meu Deus, e vê se há em mim algum caminho mau. O Senhor que tem uma balança, e a balança de Deus pesa pensamento, pesa espírito, pesa atitudes. Nesta noite, o Senhor está aqui. Coloque-se diante dele, glória a Deus, e diga para o Senhor: Senhor, verifica se está tudo bem. Não é você que verifica, é o Senhor que verifica, porque você pode se enganar. A Bíblia diz que enganoso é o coração do homem. Portanto, nessa noite, permita que o Senhor, que o Espírito de Deus haja. Glória a Deus. Curve a tua cabeça, ore a Deus. É uma oração que nós vamos fazer para nós refletirmos sobre a nossa vida espiritual. Como estão os nossos preparativos para a viagem? Nosso Deus e nosso Pai,
Em nome de Jesus, estamos na tua presença. A tua palavra